podcast do Mestre. Um programa do mestre do drywall Placo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ainda enfrenta resistência no Brasil, mas vem ganhando cada vez mais espaço nos projetos modernos, a construção a seco. E para esse papo temos dois convidados com experiências complementares e trajetórias marcantes na Saint-Gobain. João Carlos Casari é gerente de especificação técnica da Saint-Gobain Brasil, com mais de 25 anos de atuação no setor, liderando estratégias de inovação, industrialização e relacionamento com os principais players da construção civil. E também contamos com Julie Huguet, especialista em soluções Adfors Saint-Gobain para a América Latina, que traz uma visão internacional e estratégica sobre o uso de tecnologias aplicadas ao drywall e à performance dos sistemas construtivos. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Prazer. Obrigado, Renata. Obrigada. Vamos entender e conhecer um pouco mais sobre esse universo que é tão amplo e tão interessante. Casari, eu quero começar com você. Você que acompanha o setor há mais de 2 décadas, na sua opinião, por que o conceito de construção a seco ele ainda encontra tanto preconceito no Brasil, mesmo com tantos avanços e exemplos, inclusive internacionais? A gente precisa entender, né, Renata, que, na verdade, na construção civil, o ciclo de construção é muito largo. Né? A gente está falando aí de 2 a 3 anos. Né? Então, o que acaba acontecendo é que, por ser, né, a gente está exposto aí a um período muito grande de risco, etc., você acaba tendo um conservadorismo na adoção de novos sistemas. Apesar, né, como a gente estava comentando, né, do drywall não ser algo novo, né, já está no Brasil aí há mais de 40 anos, mas é um processo de aprendizado. Então, esse processo, muitas vezes, né, para o construtor, ele vai com muita cautela. Então, acho que isso tem um peso bastante grande aí nessa adoção de um sistema diferente, não vamos falar nem novo, mas eu acho que diferente do que eles já estavam acostumados, com uma vedação interna em alvenaria, etc. Um receio à mudança, né? Que é natural, de uma certa maneira, né? É verdade. Julie, com base na sua atuação internacional durante muitos anos, comparando os outros países da América Latina ou da Europa, como você percebe a receptividade ao drywall e à construção leve, tanto no Brasil quanto no exterior? Então, é até engraçado que outro dia alguém me perguntou, um colega, como que eu falaria drywall ou construção a seco em francês. E eu percebi que eu não sabia responder, porque em francês não tem uma palavra específica. A gente fala de construção. E isso já, para nós, vai ser um modo de construção que seria aqui a seco. Porque para nós já faz muitos anos, na França, em vários países da Europa, que isso é a base da construção. Mas quando falamos de construção, é sempre um sistema. Não é só a placa de gesso. Vem com isolamento acústico, térmico, tem a questão chapa dupla, fitas, malhas de reforço. Então, esse sistema lá ele é muito comum. E eu estou percebendo aqui no Brasil que tem muito ainda essa coisa de parede boa e parede pesada, parede de alvenaria. Isso está começando a mudar, né? A gente está vendo hoje várias obras, que seja para a parte comercial ou também residencial, de construção a seco. Vai demorar ainda mais um pouco para ser tão comum como na Europa, nos Estados Unidos, mas isso é bom, porque quer dizer que tem um potencial de crescimento enorme para o mercado brasileiro. Um número que eu acho interessante, nos Estados Unidos, eles usam por volta de 8 metros quadrados de gesso por pessoa para a construção. Aqui no Brasil ainda é menos do que 1. Então, imagina o potencial que esse mercado aqui tem ainda para crescer. Maravilha. Esse é um ponto importante que a Julie falou, que é essa diferenciação dos segmentos de construção. No segmento mais comercial ou de escritórios, o drywall já é uma realidade, ele já foi adaptado porque são obras que são muito otimizadas, muito rápidas. Então, esse segmento, os construtores que atuam aí, os projetistas que atuam aí, isso já é uma realidade. O drywall, raros são os escritórios hoje que são feitos em alvenaria. Tem uma questão também, né, pela agilidade da construção a seco, a rentabilidade... Ela é muito maior, né? Claro, você quanto começa mais rápido, a monetizar mais rápido, exato. Exato. Então, acho que a grande fronteira que a gente está falando e que a gente está vivendo nesse momento, esse começo, essa virada, é no residencial mesmo, que é o maior segmento.
Então, quando a gente pensa, né, em apartamentos residenciais, etc., que é onde está concentrado o maior volume de obras, é nesse momento que a gente acho que está vivendo agora de aceitação, não só do construtor, que é uma parte importante, né, tecnicamente, pelas todas as vantagens que a gente fala bastante, mas pelo usuário final mesmo, de realmente conhecer e perceber as vantagens de um sistema que é muito mais industrializado que a... Agora, já imaginou, você que vai realizar o sonho da casa própria, saber que esse sonho vai ser muito mais rápido, né? Pois é. Do que um prédio que vai ser erguido com uma construção pesada, com tijolo, leva às vezes 3 anos até ficar pronto. Um prédio de construção a seco, você pode ter a sua chave da casa própria muito mais rápido Hoje na mão. Hoje tem muitos projetos de chalé para alugar, casinha pequenas depois para colocar no Airbnb. Isso já hoje é uma grande realidade também, porque quem vai querer alugar rápido pode já ir para esse tipo de construção, que vai ser bem mais rápido para eles ter a obra pronta para começar a alugar depois. E começar, a receber, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. E vocês acreditam que a resistência encontrada aqui no Brasil, ela está mais ligada à própria cultura mesmo do consumidor, à falta de capacitação de mão de obra, ou à forma como o mercado brasileiro ainda apresenta essas soluções? Eu acredito que é um pouquinho de cada coisa, né? Essa resposta aí é uma somatória aí de fatores, mas se você puder resumir, eu acho que realmente é uma falta de conhecimento, que é natural, é um sistema que, embora já esteja aqui há bastante tempo, ele não é de amplo conhecimento do mercado. Então você tem, né? Você tem que a cadeia construtiva tem que ir conhecendo e entendendo as vantagens, que são muito rapidez, menor desperdício, né? Você tem uma performance muito melhor, e o usuário final também entender, né, as vantagens de você ter um sistema industrializado, que você vai ter um acabamento melhor, você vai ter um conforto acústico melhor, isso é muito importante, né, quando a gente fala em residencial, que hoje, né, os apartamentos estão cada vez menores, então você ter um conforto acústico, você não escutar o outro cômodo, você não escutar o seu vizinho, são vantagens aí importantes, né? Então, eu acho que o sistema, quando bem feito, quando feito de maneira correta, traz tudo isso para o usuário. E é legal a gente até reforçar, né? A gente está fazendo o mestre do Drywall Placo na 2ª temporada, esse programa que está super bacana, foi um super aprendizado para mim, imagino que para você também, que tem assistido. Esse isolamento, ele acontece, ele é bem feito, porque existe o tal que a gente brinca, que é o sanduíche que tem que ter recheio. Se seguir o sistema, se os passos forem executados corretamente, fica tudo harmônico e perfeito do jeito que tem que ser, né? É como a gente fala, né? Quando a gente fala muito de drywall, mas a gente está falando de componentes que compõem um sistema. E quando ele é feito corretamente, de acordo com a norma, de acordo com o projeto correto, ele vai funcionar muito melhor, inclusive do que a gente encontra aí no mercado aí com sistemas e vamos dizer assim, tecnologias mais antigas. Então, assim, eu acho que o drywall, quando corretamente instalado, traz vantagens, principalmente de conforto. A gente fala muito de acústica, pelo que eu comentei, né? Quer dizer, hoje, cada vez mais as pessoas trabalham também em home office, você usa mais a tua casa e você tem, os apartamentos têm uma tendência de ficarem menores. Então, você tem que ter um conforto acústico, que eu acho que na França isso já é algo... Você não melhor, escuta né? tanto os seus vizinhos na França, em geral, isso pela minha experiência, né? Mas também a questão do conforto térmico, que lá, então, temos invernos um pouco mais pesados, mas não tem problema, porque quando o sistema ele vem completo, aí também ajuda muito nessa questão, que seja para a questão do inverno, ou também quando tem temperaturas altas no verão, para não sofrer tanto do calor. Muito bem. Agora, Júlia, olhando o mercado latino-americano, você enxerga um investimento estratégico por parte das marcas como a Adfors para combater essa resistência? Como que esse esforço se traduz em soluções práticas para o nosso mercado? Hoje eu vejo 2 aspectos que estão sendo feitos pelas marcas das empresas. Eu estou vendo que estamos tentando promover sempre mais essa questão do sistema. Hoje a Saint-Gobain tem a placa da Placo, da Brasilite, tem a lã da Isover, tem produtos da Ecofon, tem as fitas da Adfors, a malha de reforço da Adfors. Então, trabalhando com um sistema completo, você vai ter uma garantia de desempenho no final na obra e uma garantia de qualidade, e isso é super importante.
E outro aspecto que também as empresas estão investindo muito na questão do treinamento, que hoje precisa de sempre mais mão de obra nesse segmento da construção a seco. Hoje isso é uma questão que eu estou escutando de todos os meus clientes, eles todos têm algumas dificuldades com mão de obra. Então, tem muitas empresas que fazem treinamento, tem treinamento online, presencial, algum específico, os outros mais generalistas, e é super importante desenvolver essa parte. E na sua visão, Casari, assim, uma visão mais ampla da cadeia da construção, que papel cabe à indústria, às marcas e aos especificadores nesse reposicionamento do drywall e da construção a seco? Eu acho que a gente tem um papel fundamental de levar toda essa expertise técnica que a gente desenvolve, né? Quando a gente fala de industrialização, a gente tem todo um trabalho de pesquisa, de desenvolvimento, de novos materiais que vão fazendo com que esses sistemas tenham uma performance cada vez maior. Então, acho que é nossa responsabilidade levar esse conhecimento para o mercado. Quando a gente está falando, né, de que o mercado ainda está aprendendo, está quebrando barreiras, nós somos agentes importantes aí em levar essa informação técnica de maneira correta, de acordo com as normas estabelecidas, para que o mercado saiba utilizar o sistema e aplicar corretamente. Bacana. A gente agora uma pergunta para os dois. Quando a gente fala em garantir a qualidade e a performance de um sistema de drywall, o que ainda costuma ser negligenciado nas obras e que faz toda a diferença no resultado final? Que esse é um assunto que a gente sempre gosta de trazer aqui no nosso videocast, de falar e repetir e, às vezes, falar de novo para que ninguém pule nenhuma etapa, né? Claro. Julie, não sei se... Eu acho que algumas etapas de acabamento. Nós na Adfors trabalhamos com linha para fita, para tratamento de junta, e muitas vezes a gente vai numa obra e vê que o tratamento de junta foi muito ou mal feito, ou até às vezes nem feito. Isso realmente é importante de considerar cada etapa e olhar o que a norma fala, respeitar a especificação, porque senão isso vai acabar criando problema. É isso, como a gente conversou, é fazer o básico bem feito, é realmente projetar de acordo com a norma, é o que pede em termos de performance, e pensar que o drywall, né, como tecnologia, é um sistema, ele tem que ser montado corretamente com todos os componentes. A gente estava conversando, né, um ponto que a gente encontra muito ainda é a questão de não se utilizar a lã, que faz o papel da isolação acústica dentro do sistema. É fundamental. É fundamental. Aquilo é um sistema que acusticamente funciona quando ele é completo, quando você tem as placas e você tem a lã dentro. Quando você não deixa de colocar, você vai escutar, você vai ter problemas acústicos aí do outro lado. Assim como usar a placa específica para a área úmida. Exatamente. Isso aqui é o nosso reality. Já está sabendo mais que a gente. Isso aqui, né? É o nosso reality. E a fita úmida também. Exatamente. Para a área úmida. É só seguir o processo. Simples assim. Simples assim. E pela sua vivência estratégica com projetos e especificações, o que você observa, Casari, assim, o que você mais percebe que é deixado de lado? A Júlia comentou das fitas que você acompanha em obra que às vezes sequer são usadas, e você, o que você nota? A gente encontra, Renata, algumas coisas que são bastante complicadas, né? Quer dizer, o uso de materiais não normatizados, né? Eu cito o exemplo aqui de perfis fora de norma. O perfil, né, a parte de aço, corresponde aí a quase 40% do custo global da parede em construção a seco. Então, a gente encontra isso ainda no mercado, perfis fora de norma, então você não consegue dar uma garantia do sistema, porque é um componente estrutural importante. E eu acho que um exemplo que a gente comentou é a falta da lã dentro das paredes, que é algo óbvio, básico, mas a gente ainda encontra no mercado. Lembra sempre, sanduíche sem recheio não dá. Não rola. Não. E, Júlia, dentro desse cenário, como os produtos Adfors contribuem tecnicamente para evitar esses problemas e garantir uma entrega de excelência para o consumidor final? Então, nossa ideia na Adfors sempre foi de trazer as melhores práticas que tem da Europa, dos Estados Unidos, para o mercado brasileiro. A gente fomos os primeiros a trazer a fita telada de fibra de vidro, que é autoadesiva. Então, ela tem uma aplicação mais fácil na obra para esse tratamento de junta, dá uma produtividade melhor e um acabamento melhor também. Então, são pequenos objetos, materiais, quando você olha do lado de uma placa, mas, no final, eles podem fazer uma diferença, porque é muito ruim você ter placas muito boas e ter uma junta visível entre as duas. Então, nossa ideia de trazer produto com uma qualidade
excelente, que o cliente pode comprar de olho fechado e que, no final, vai também ter uma diferença na obra. Perfeito. E para a gente encerrar, se vocês pudessem dar um conselho para os profissionais que ainda estão um pouco inseguros com a construção a seco, qual seria? E que atitude, aprendizado ou mudança de mentalidade pode fazer a diferença para esses profissionais e para o mercado poder evoluir? Eu acho que eu falaria o básico, que é efetivamente ter o interesse de conhecer o sistema. E a parte interessante é que já é um sistema, né, como a gente falou, que já é aplicado amplamente no mercado. Então, assim, não faltam obras a serem visitadas, profissionais e projetistas que já trabalham com isso, a cadeia já existe. Então, é tirar esse benefício de uma cadeia que já existe, que já está aí funcionando e poder adaptar aos seus projetos, enfim, às suas aplicações. Uma cadeia que vai evoluindo também. Então, é um estudo constante, né? Vocês sempre trazem inovação, sempre trazem algo para melhorar ainda mais esse processo da construção a seco. Com certeza. Tem muitos grupos de apoio, tem muitas pessoas que trabalham nas redes sociais com essa construção. Então, procurar as dicas de quem já passou pelo que você vai passar agora. Tem até grupos para mulheres na construção a seco, por exemplo. Então, é interessante você sempre tentar ficar conectado. E no nosso reality, a gente tem 2 participantes, mulheres, né, para justamente provar que as mulheres também estão na construção a seco. Então, por favor, assistam os nossos episódios. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigada por tantas contribuições valiosas. Foi um papo super esclarecedor. A gente fica com vontade, né, de aprender mais. E quem está assistindo a gente ou nos escutando também vai sair com uma visão assim mais interessante sobre a construção a seco. Antes da gente encerrar, por favor, deixem os seus contatos para quem tiver alguma dúvida, poder tirar e continuar aprendendo. Tá bom. Meu contato é joão.casari@sangoban.com. Muito bem, e o seu? Eu não vou falar o meu nome, que talvez seja difícil de escrever para os brasileiros, mas podem seguir a Atfors, Atfors Brasil no Instagram, a gente está no LinkedIn também, que aí eu consigo responder para vocês com minha equipe também. Perfeito, gente. Olha, para quem está acompanhando a gente, isso foi só o primeiro episódio. Vamos seguir trazendo outros temas e convidados especiais para falar sobre os desafios, inovações e oportunidades do setor da construção a seco no Brasil. Então já aproveita para seguir, curtir e compartilhar. Super obrigada pela companhia de vocês, um beijo enorme e até o nosso próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada. Podcast do Mestre. Um programa do mestre do Drywall Placo.